Glórias a Deus. Nessa noite nós lemos em Daniel capítulo 9. A leitura foi em Daniel capítulo 9 e começamos a partir do verso 3, que fala sobre a oração de Daniel pelo povo. Esta oração ele orou por todo o Jerusalém, orando, pedindo incessantemente a misericórdia de Deus. Nós podemos ver nessa passagem bíblica que todo o povo estava mergulhado na iniquidade, porque viver dentro de Babilônia, viver neste mundo, meus queridos, é preciso estar em constante oração, é preciso estar em constante fervor diante de Deus. E nós podemos observar que o povo em Babilônia, vendo as impurezas, o luxo, a luxúria, o poder, a ganância, muitos deuses e pessoas que praticamente para viver, conviver diante dos babilônicos, teriam que se sujeitar aos deuses deles. E a prostituição, algumas, às vezes até mesmo a força. E nós devemos entender esta passagem, que é importante o homem de Deus, a mulher de Deus, ser coluna em oração, porque tudo diante de Deus é importante, mas a oração não pode se apartar do cristão e da igreja. Nós vemos que as pessoas, irmãos e irmãs, só buscam de joelhos, só oram quando tudo não tem mais jeito, já tem buscado o poder do canto, já tem se socorrido do dinheiro, da riqueza, das boas amizades, quando percorre todos os lugares que não encontra nada, é que se lembra de Deus. E muitas das vezes não tem mais jeito, porque perdeu tempo à procura dos homens. Nós devemos entender, assim como Daniel orava, ele se voltou o rosto ao Senhor Deus, para buscar com coração e súplica. A oração, ela não deve ser feita da boca para fora. A gente tem que se voltar de coração, coração derretido, sem dúvida, e voltado em súplicas. Quando Daniel fala em súplicas, não é um pedido qualquer, é como se tivesse uma humilhação mesmo diante de Deus, como se estivesse buscando algo urgente como era. A gente pode orar conversando, falando, mas súplicas é porque ele estava suplicando a misericórdia. E nós devemos entender que todos nós somos alvo do pecado, da iniquidade. E nós devemos amolar os nossos ouvidos, para que possamos ter os nossos ouvidos selados e ouvir unicamente a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, nós devemos focar uma coisa. Existe a passagem quando Jesus estava subindo
Ele deixou o seu Espírito para consolar, para guiar. Poucos estão fazendo caso do toque, do sentir, do mover do Espírito. Por quê? Porque se a vida não tiver no altar, não tem como sentir isso. Se a pessoa tiver com a vida ligada no poder, no dinheiro, na riqueza, no pecado, não tem como sentir o toque, o mover do Espírito. Não sente, porque o coração já está ocupado. E nós devemos entender, viver para Deus. Aleluia. Quando Daniel diz, no versículo 4 do capítulo 9, diz assim: orei ao Senhor, meu Deus. Veja que ele não se contenta. O respeito de Daniel. Orei ao Senhor, e ele ainda diz mais: meu Deus. Porque para Daniel está dizendo que Deus é único na vida dele. E quando nós colocamos Deus único em nossa vida, o aspecto muda. Por quê? Porque você vai ser guiado unicamente por Deus. É o homem dizendo uma coisa, o Espírito dizendo outra, e você obedecendo o Espírito Santo, ignorando os erros, os abusos de autoridade, hipocrisia, idolatria, fornicação, imundícies, corrupções. Tudo isso é abominável aos olhos de Deus. E nós devemos estar lavados pelo sangue do Cordeiro de Jesus. E ele diz: confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e temível, Senhor, Deus grande e temível. Poucos hoje temem a Deus como se deve. Você sabe o que é temer a Deus? É quando alguém convidar você para participar de corrupção e você dizer: isso Deus não permite que eu faça e que eu me envolva. Não, você faça papel de laranja aqui que eu dou um agrado a você. Isso não é agradável a Deus. Prefiro comer o meu feijão lá em casa com farinha, com toicinho, e estar diante da presença de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se nós temer a Deus, o Deus temível, veja que é temível, nós devemos. Esse temor, meus amados irmãos, não é que a gente vá ter medo de Deus, mas nós temos que ter esse medo que a gente às vezes está num canto com medo de vir um assalto, uma coisa. Não tem esse medo? Nós temos que ter esse medo muito maior diante de Deus, mas a fim de não pecar, para não ir contra a vontade de Deus, para não ir contra a santidade de Deus. Eu não vou fazer isso não, porque Deus pode me cobrar. Eu posso ser castigado. Quem é que tem mais isso? Poucas pessoas fazem isso. Não, eu não vou idolatrar ninguém, não. Eu vou ter minha liberdade no Espírito Santo. Quem quiser brigar por fulano, claro, brigue só. Eu não. Estou fora, viu? A gente tem que temer a Deus. Daniel, ele diz: o Deus temível, que é mais que temor. Nós temos que ter mais que temor a Deus, porque Ele é temível. Nós temos que temer, temendo mesmo. Por quê? Essa história das pessoas estar pregando coisa boa, e o povo pecando, se corrompendo, mergulhando na iniquidade. Por quê? Só prega coisa
corrigir a pessoa, é disciplinar da forma errada, é cruelmente. Poxa, só prega coisa boa, prega coisa boa, ensina coisa boa. Não prega que Deus tem que ser temido. Não prega que tem que ser guiado pelo Espírito, que tem que se conservar diante do altar, diante da santidade. Não prega isso. Aí o povo vai pregando só uma coisa boa. No dia que fala uma coisa que não é muito boa para o povo já se incha. Então nós temos que sermos sinceros e pregar o que é verdadeiro. Veja só, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Será que nós estamos amando a Deus dessa forma? Quem ama um marido, um cônjuge, de verdade? Quem ama o marido de verdade? O que faz? A pessoa vai pegar o seu suor e levar para outro canto? Deixar quem diz se ama passar necessidade? Deixar os filhos sofrer e levar para outro canto? Não está nem aí para a dor, o sofrimento, se portando com as coisas de fora. Diz que ama, mas não ama. Da mesma forma, é isso. Se a gente ama a Deus, nós vamos se preocupar. Qual é a preocupação, pastor? Será que minha vida está no altar? Será que eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo ou por doutrina humana? Será que eu estou sendo guiado por Deus ou pelo querer e desejo do homem? Pense. Se você ama a Deus, você não vai desagradar a Deus em nada. Louvado seja o nome do Senhor. E Daniel aqui fala do temor que ele tem e diz que o Senhor guarda a aliança e a misericórdia. Quer dizer, que ele está dizendo que guarda a aliança e a misericórdia. Quer dizer que ele não se esquece. Daniel está dizendo que Deus não se esquece da aliança e da misericórdia. Aleluia. Agora o que é que Daniel diz na frente? Para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Veja que não é só dizer que ama. Tem que amar a Deus, ser praticante dos mandamentos. É difícil? É. Mas por que não praticar dia a dia? Supor que tem 10 mandamentos, 10 coisas. Eu vou treinar e vou buscar fazer isso aqui. Só pelo menos um. Eu vou procurar fazer pelo menos um. No momento que você se acostumar com um, eu vou fazer o outro. Quando você se acostumar, eu vou fazer o outro. Pensar que você está cumprindo os 10 mandamentos. Agora, se a pessoa... é difícil. É difícil é um prego bem alto. Mas se a gente tiver interesse, a gente consegue. Louvado seja o nome do Senhor. Guardar os mandamentos e amar a Deus. Aí ele vai se lembrar da misericórdia e das alianças que ele fez. Não é bem assim, Deus fez uma aliança. Ei, para que Deus faça, cumpra a aliança, que Deus chegue com conquista, a glória da segunda casa é maior que a da primeira, o choro durou a noite e a alegria veio pelo amanhecer. Você está amando a Deus? Ou está amando o dinheiro? Ou está amando o poder? Ou está amando a idolatria, a hipocrisia, a soberba, a arrogância? Você está amando o quê? Porque o que você pratica no dia a dia, ali é onde está o seu amor. Se a pessoa passa quase o dia inteiro só fofocando,
não diga que ama a Deus, se ama a fofoca. Se você passa o dia todo com a soberba, querendo ser mais que todo mundo, você ama a soberba. O que você faz o dia, o que você fizer durante o dia mais, é o que você mais ama. Não estou falando de trabalho. Eu estou falando do que não agrada a Deus. Que nem eu falei, idolatria, hipocrisia, soberba, arrogância, a fofoca, disse, a calúnia, a injúria, mentira. Essas coisas, se você pratica mais essas coisas, é o que você ama. Está ali seu amor. Porque quem ama a Deus não faz essas coisas. Não faz nada disso que eu falo aqui. Agora, se fizer qualquer dessas coisas, você não ama a Deus. Porque quem ama a Deus guarda os seus mandamentos. Se a gente não guarda os mandamentos, não adianta dizer que ama a Deus. Se você tem desejo no mal do irmão, no mal da família de alguém, se você tem inveja de alguém, que você quer destruir alguém, que você tem o prazer de derrubar as pessoas, você não ama a Deus. Você pode ser quem for na sua igreja, mas você não ama a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Veja o que Daniel diz no versículo 5. Temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Quando o cristão, o obreiro, o líder de igreja se afasta desses 10 mandamentos, pelo menos esses 10 mandamentos que Moisés pegou, se apartar disso aí, acabou-se. Acabou-se. É fácil de mergulhar no pecado, é fácil de conviver com a iniquidade, proceder perversamente, né, ser rebelde. Isso você está se apartando dos mandamentos e do juízo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Nós devemos entender a Bíblia. Não adianta a gente pregar coisa boa, porque a gente é igual a criança. Se você começa a dar papinha nela, dá a papinha, o leitinho, né? O leitinho da mamãe, aí depois vem a papinha, não vai engrossando? Daqui a pouco então vamos dar um pirãozinho de carne para fortalecer, né? Aí começa. Se você não fizer isso, você criar a criança do começo só no leite da mãe, e depois só na papa, a criança fica sem força. E no dia que você quer dar uma coisa diferente, ela não quer. Pode ficar dando como for, não quer. Vai dizer, não, mamãe e papai me acostumou com a papa, eu só quero comer papa, não quero outra coisa. Não, mas isso aqui é uma mão de vaca, é bom. Não, mas não quero só papa. Eu estou dando um exemplo. Do mesmo jeito é o pastor com a igreja. Tem que parar com esse negócio de estar pregando placa. Tem que parar com esse negócio de estar pregando estatuto de igreja, convenção de igreja. Tem que parar com isso. Tem que fazer com que o povo tema a Deus. O povo tem que temer a Deus. Não é convenção, não é doutrina, não é nada. Não é placa, não é nada. Tem que temer a Deus. É o Deus temível que Daniel falou. Deus temível, tem que temer a Deus. Aleluia. No versículo 6 de Daniel capítulo 9. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Meus queridos, não é todo mundo, não é todos que se denomina pastor, líder, apóstolos. Não é todos que se dominam nisso, que a igreja seja antiga, que o pastor seja velho, que o pastor tenha teologia, tenha anel de formatura do dedo. Nada disso que ele possa dizer que é profeta de Deus e ser. É mais fácil que nunca pensou em ser pastor e ser um profeta escolhido por Deus, está lá no canto da parede, por ser humilde, não é convocado para nada, ninguém está ouvindo a ele. Vocês se lembram de Jeremias?
o sofrimento dele. Todo mundo brincava com ele, dizia que ele era doido, açoitando ele, o coitado. Muitas das vezes via mais escondido do que na cidade. Dizia que era mentiroso, caluniador, mas era escolhido de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel também, ele não vivia mais dentro da cidade não, ele vivia mais fora da cidade. Muitas das vezes era convidado para viver ali, não, eu sou mais ficar lá. Porque o profeta sabe o seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias, João, que pregava no deserto. Jeremias e João pegou uma parte muito dolorosa, que tinha que ser batendo de frente com o rei. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel, ele falava as coisas de Deus para o povo. Jeremias já atacava. Deus já ia de frente com o pecado. Olha, assim, assim, assim. João Batista deu um jeito. Então, cada profeta tem a sua função. Não tem como. Se Deus chama você para estar de frente com o pecado, com a idolatria, com a hipocrisia, tem que ir. Agora, se Deus levanta um profeta só para edificação e para orientar as pessoas, ele tem que fazer só isso. E nós devemos entender isso. Procurar saber, não por paletó, não porque é simples, não porque é rico ou porque é pobre. Tem que andar na direção. Se o povo andar no Espírito, santificando o altar, vai ter facilidade de saber quem é os profetas de Deus na terra. Agora, na carne você não vai encontrar, você não vai saber. Na carne você vai ver que é o que está com terno bonito, que é rico, que é poderoso, que a igreja é numerosa, que a igreja é antiga, que o pastor é velho. A carne vai por esse caminho. Agora, no Espírito não. Quem está no Espírito Santo não vai por esse caminho. Quem está no Espírito desafia a carne e todos que estiverem na frente. Estou falando a palavra. Vamos aqui. O que foi que Daniel falou mais na frente? Do versículo 7. A ti, ó Senhor. Veja o que Daniel está dizendo. Pertence à justiça, mas a nós, veja só, ele disse que ao Senhor pertence a justiça, mas a nós o coroar de vergonha, ou seja, uma coroa de vergonha, como hoje se vê, se via lá, se vê hoje. Aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo o Israel. Veja que Daniel está dizendo que é todo o Israel, não é só uma parte. Quer os de perto, quer os de longe. Louvado seja o nome do Senhor. Em todas as terras, porque onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. No versículo 8 diz assim: o Senhor, a nós pertence o coroar de vergonha aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. No versículo 8, ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nós nos temos rebelado contra Ele. Muitos hoje em dia estão contra Deus. Muitas das vezes a pessoa diz, porque a minha igreja é placa antiga, pastor antigo,
aqui não tem como estar nada errado, está tudo conforme, todo canto é assim. Olha, veja que Israel foi o nome que Deus deu a quem? A igreja sabe? Deus transformou o nome de Jacó como? Exatamente. Então o povo de Deus teve esse nome, Israel. Os olhos de Deus voltaram a Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que entender que ainda existe hoje em dia, não importa a placa, não importa quem seja na liderança, se é antigo, se é velho, se é lá, que é rico, se é pobre, mas nós devemos entender que aonde existe iniquidade não adianta dizer que é santo. Aonde tem corrupção, que tem imundície, não adianta dizer que tem santidade, que é impecável, que é santo, que é ungido. Se Daniel está aqui dizendo que no meio de tanta gente, ele está dizendo que todos pecaram, todos estavam se rebelaram contra Deus. Imagine hoje. Nós dependemos, igreja, da misericórdia de Deus. Nós devemos todo dia estar pedindo perdão. Qualquer coisinha que eu penso que se eu estiver falhando alguma coisa, se eu sentir um peso no meu coração, na minha mente ou na minha alma, estou lá me ajoelhando. Jesus, me perdoe, tenha misericórdia, retire isso aqui que não agrada ao Senhor. Estou lá pedindo perdão. Porque a gente tem que estar ligado. Qualquer coisa que a gente faz que não agrada a Deus, Senhor, isso aqui agrada o Senhor. Será que isso aqui é um pecado? Será que isso... Nós temos que procurar estar participando, não é que você faça alguma coisa no dia a dia, mas você tem que procurar a Deus. Se você sentir o peso, não faça. É o primeiro passo. Se você estiver falando uma coisa, se você estiver praticando uma coisa, sentir um peso, pare. É o Espírito Santo que diz assim: pare, não faça não. Aí quem se acostuma indo contra esse peso, fica se acostumando a igual a pessoa. Quem se acostuma com som alto, fica surdo, fica? Não fica? Porque se acostumou com som alto. Daí a pouco só escuta alto, não se tira que alguém fala, tá bom, não fala. Do mesmo jeito é o crente, do mesmo jeito é o obreiro, o líder da igreja. Vai se confiando no dinheiro, na corrupção, aí começa a pecar, que um tanto faz, tanto fez, o Espírito Santo ignora, mas não está nem aí, e vai indo, daqui a pouco se acostuma. Normal. Tem muitos obreiros que estão seguindo o que os seus pastores fazem. Está certo? Não, errado. O pastor tem que exigir santidade, ele tem que andar santidade, tem que ser exemplo e exigir. Ei, troca de mulher não, viu? Está aqui, ó. Eu que me casei, estou com medo. Quantos podem fazer isso? Poucos podem fazer isso. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos entender isso. Glórias a Deus. Vamos aqui mais um versículo. Veja no capítulo 10. Daniel, capítulo 9, versículo 10. Diz assim: e não obedecemos a voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. No versículo 11: sim, todo Israel, todo o Israel, todo o Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Nós temos, igreja, hoje, quando a pessoa aceita Jesus, a primeira coisa que toma conta dele, quem é? O Espírito Santo. Quem tem que guiar cada um de nós não é doutrina, não é convenção, não é desejo próprio pessoal de líder de igreja nenhum. O
placa nenhuma. Quem tem que guiar o povo é o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo guiar o povo, a igreja não se contamina com o mundo. Eu já vi pastores dizer que tem que fazer sentindo e não sentindo. Isso é grave erro, ensinamento do mal. Por quê? Ensina isso para bloquear o crente, o irmão, a irmã, de não fazer a vontade de Deus e sim a da igreja, da placa dele. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo diz, não faça. Ele está sentindo que não faça. Aí o pastor, o líder, sei lá, quando for, está pedindo outra coisa. Aí ele não está sentindo para fazer o que o pastor está dizendo. O que a igreja está dizendo. Ele não está sentindo. Aí ele vai fazer por quê? Porque ele já foi ensinado que tem que fazer sentindo ou não sentindo. Isso é errado. Nós não podemos encontrar Deus para agradar os homens. Pode ser quem for. Porque quando o Daniel disse que nós servimos a um Deus